Sul. Na época não era do Sul, só tinha o Mato Grosso quando eu nasci. Mas eu me mudei muito cedo para o Rio e fui criado no Rio de Janeiro, né? Os irmãos já devem ter visto, talvez, no jornal, as imagens do trem do Rio de Janeiro. Já viram? É uma coisa fantástica, terrível. Vai gente em cima do trem, eu não sei como é que eles conseguem. Gente em cima do trem, gente saindo pela janela, saindo pela porta. Você não consegue imaginar como que cabe tanta gente dentro daquele trem. Parece uma lata de sardinha, todo mundo apertado. Mas sabe uma coisa interessante que o pessoal fala lá no Rio? As mesmas pessoas que tomam o trem, que vem do subúrbio, saltam na Central do Brasil e ali elas fazem baldeação para o metrô. E as mesmas pessoas que estavam no trem, elas chegam no metrô, elas têm um comportamento completamente diferente daqueles que estão no trem. Os trens eles picham, destroem o trem, é assalto, chega no metrô, as pessoas mudam de comportamento. É impressionante. Por que será que acontece isso? Eu penso que nós adotamos comportamentos diferentes de acordo com o lugar que a gente está frequentando. Você concorda com isso? Lógico que você vai na praia, né? Você está à vontade, você tem um tipo de comportamento. Você está no casamento, você tem outro comportamento. Né? Você está em família, você tem outro tipo de comportamento. E hoje nós vamos ler um texto que Paulo fala a respeito disso. Nós já meditamos nesse texto aqui nas nossas preleções sobre a igreja, e ele está em 1 Timóteo capítulo 3. É um texto pequeno, você pode abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 3. Nós vamos meditar nesse texto hoje. Diz assim a palavra em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Senhor, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pela tua revelação para as nossas vidas. Pedimos nessa hora a direção do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha ministrar a tua palavra aos nossos corações, edificar a nossa vida, nos santificar através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de falar hoje, já caminhando para o final da nossa série de preleções sobre a igreja, sobre o que é a igreja para você. Nós já até meditamos sobre esse texto. Essa foi a primeira mensagem dessa série, né? Foi exatamente uma meditação neste texto, onde nós falamos das marcas da igreja de Cristo, da verdadeira igreja. Mas agora nós vamos dar uma ênfase um pouco diferente, né? Nós já vimos as marcas da igreja, mas agora de um ângulo mais subjetivo. O que é a igreja para você? O que a igreja representa para você? A igreja de primeira epístola de Paulo aos Timóteos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo já no final da sua vida. Então, os estudiosos dizem que o livro de Atos termina com Paulo preso, mas os estudiosos dizem que provavelmente ele foi solto depois disso e foi encarcerado posteriormente. Essa epístola teria sido escrita entre essa prisão de Atos e uma outra prisão que não estaria registrada nas Escrituras. E Paulo escreve essa carta a um jovem pastor chamado Timóteo, né, que era um discípulo seu. E Paulo deixou Timóteo responsável pela igreja em Éfeso, a igreja que o próprio Paulo fundou. Essa é uma das 4 cartas escritas por Paulo para uma pessoa. As outras são 2 Timóteo, Tito, também um pastor, e Filemão, um irmão. Todas as outras cartas de Paulo foram escritas para igrejas. Em 1 Timóteo, Paulo aborda questões
de doutrinas falsas e mestres falsos dentro da igreja. Ele aborda a questão do caráter de uma liderança madura e da adoração pública na igreja. Nesse contexto, o trecho que nós acabamos de ler, Paulo fala acerca da motivação da escrita dessa sua carta. Ele esperava ver Timóteo em breve. Ele não sabia quando, mas ele esperava que eles pudessem se ver em breve. Mas ele estava escrevendo essa carta para que, se ele tardasse, ou seja, se esse encontro de Paulo com Timóteo demorasse, Timóteo ficasse sabendo de como se deve proceder na casa de Deus, ou seja, de como nós devemos nos portar na igreja, né? Se nós partimos do pressuposto de que, dependendo de onde estamos, do ambiente que estamos, nós nos portamos de uma maneira ou de outra, então existe uma maneira correta de se portar na igreja, de você proceder na igreja, e é isso que nós gostaríamos de meditar nessa manhã. Eu destaco 4 aspectos do texto que Paulo fala. Como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna da verdade e baluarte da verdade. Ele diz coluna e baluarte da verdade. Na verdade, coluna da verdade e baluarte da verdade. O primeiro aspecto seria na casa de Deus. Como se deve proceder na casa de Deus? Quando o texto fala casa de Deus, a frase nos aponta para o fato da igreja ser uma família, a família da fé. Você fala assim, vem na minha casa, eu vou na casa dos meus pais, eu vou na casa dos meus filhos. Nós queremos dizer com isso o local onde a família mora, não é? E exatamente casa de Deus nos aponta para esse fato. A igreja é uma família. A igreja não é medida pelo seu tamanho, mas pela intensidade do amor fraternal de uns para com os outros. Isso é um significado de família. Quando nós dizemos que nós somos famílias, obviamente nós não somos famílias de sangue, não é? Alguns aqui até são, né? Mas como igreja nós não somos família pelo fato de estarmos aparentados uns dos outros, mas somos família porque somos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. E assim estamos ligados por laços de família, a família da fé. E o que caracteriza a família é exatamente o amor de uns para com os outros. Interessante porque, enquanto o Senhor ainda estava com os seus discípulos na terra, já próximo de ser crucificado, ele falou assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Está lá em João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então isso é a característica da igreja. A igreja é um lugar onde há amor, é uma comunidade de amor. João ainda, o evangelista, já muitos anos depois da escrita da sua epístola, quando ele escreve do evangelho, eu digo, quando ele escreve a primeira epístola, ele fala lá no capítulo 4, um texto interessante, já dando instrução para a igreja. O apóstolo João, ele viveu também em Éfeso muito tempo, né? Ele diz assim, 1 João 4:7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que Deus nos deu o seu Espírito. E nós
Temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Com um texto tão enfático desse, não dá para nós descuidarmos de que a igreja é um lugar de amor, não é? Então, isso é um fato aceito da igreja. Agora, como que eu me porto em relação a isso? Né? Como que cada um de nós nos portamos em relação a isso? No amor não pode haver indiferença. Alguns dizem que o contrário do amor é o ódio. Eu discordo. O contrário do amor é a indiferença. Né? A pessoa que odeia, ela até fica pensando no outro. A pessoa que é indiferente, ela fala, esse fulano não existe mais para mim. Eu nego ao outro até a própria existência. Então a indiferença é muito pior do que o ódio. Mas nós estamos na igreja, nós não podemos ser indiferentes. Deve haver também em nós a capacidade de suportar, a capacidade de perdoar. Quando a gente lê 1 Coríntios 13, que fala do verdadeiro amor, nós vemos ali as qualidades desse amor. Né? O amor é um texto muito lindo, né? Que fala que o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor não folga com a injustiça, né? O amor não se ressente do mal. Então deve haver no meu coração, ao participar desta família da fé que é a igreja, essa disposição de amar, essa disposição de me doar, essa disposição de aceitar o meu próximo, o meu irmão, de me esforçar por ele, de estar sempre pronto a estender a minha mão. Esses dias nós passamos um período muito difícil, que a Mônica ficou internada. Eu saí correndo do culto, domingo retrasado. A Mônica passou mal enquanto eu estava pregando. Eu cheguei lá fora, ela estava vomitando sangue, muito sangue. Nós saímos correndo para ir para São Paulo. E ela teve alta na outra sexta. Chegamos em casa, começou a vomitar, voltamos para o hospital. 11 dias nesse sufoco. E durante todo esse período, nós recebemos tantas mensagens pelo celular, irmãos ligando, oferecendo ajuda, se interessando, perguntando, né, como é que a Mônica estava, se estava bem, se tinha melhorado. Na verdade, nós nos sentimos acolhidos pela igreja. E a igreja é para ser assim, é para nós sermos uma família, para nós nos importarmos um com o outro. Então, qual a minha posição diante da igreja? Eu não posso saber disso, saber de como a igreja é, sem eu tomar uma posição diante de Deus. Jesus falou, ou melhor, o amor de Deus somente pode ser reconhecido entre os homens onde o amor fraternal é manifesto. Assim que Jesus falou, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se nós falharmos em nos amar, nós vamos falhar na própria essência de sermos igreja. O mundo não saberá que nós somos discípulos de Jesus, porque isso só acontece quando nós nos amamos uns aos outros. Um outro aspecto que o texto fala é a igreja do Deus vivo. Nós podemos analisar essa expressão olhando os dois conceitos que estão, igreja e Deus vivo. Igreja, no original grego, é eclésia, que significa congregação, ajuntamento, não é? Assembleia. Deus vivo nos lembra que Deus está vivo, e mais ainda, que Deus é a verdadeira viva, a verdadeira vida. João, no seu Evangelho, no capítulo 1, falando de Jesus, fala, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E quando Jesus responde Filipe, que pediu para nos mostrar o caminho para Deus, ele falou assim, Filipe,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Deus é vida e Ele próprio é o autor da vida. Então, quando nós entendemos que a igreja é a igreja do Deus vivo, nós percebemos que nós somos a comunidade de Deus, o povo de Deus, desse Deus vivo, porque um dia Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e o Senhor nos alcançou, e o Senhor nos deu vida. Mas agora, Ele quer dar vida a outros. Ele deu vida a nós, mas Ele deseja alcançar outras pessoas e vivificar outras pessoas. E Ele vai fazer isso através do seu povo. A primeira vez, ou melhor, quando Jesus anuncia a igreja para os seus discípulos, em eclesiologia, que é a doutrina da teologia que estuda sobre a igreja, a eclesiologia nos diz que a igreja iniciou no Pentecostes, né, com a descida do Espírito Santo. Ali tem um marco temporal da igreja, ali inicia-se a igreja. Mas Jesus anunciou esse evento antes dos seus apóstolos. Ele diz: eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tem gente que pensa nesse texto, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, e ele imagina uma igreja assim, o inferno arremetendo contra a igreja, mas é o contrário. Uma porta, ela fica parada naquele lugar, ela abre e fecha, mas ela está parada. E o que Jesus falou é: a porta do inferno não prevalecerão sobre a igreja que vai investir contra as portas do inferno para tirar os perdidos lá de dentro, e as portas do inferno não prevalecerão. A igreja, ela tem uma missão clara deixada por Jesus, e a missão é pregar o evangelho para os perdidos e edificar os crentes através da palavra. Onde cada um de nós nos encaixamos nessa missão? Essa missão é da igreja, da comunidade, mas cada um de nós tem parte da missão em si. Como que eu me encaixo? Como que você se encaixa nessa missão? Todos nós temos a missão para nós também. Então, onde Deus me colocou, eu devo ser uma testemunha, eu devo ser um instrumento de Deus para alcançar aqueles que estão se perdendo. Às vezes a gente está tão preocupado com discussões, às vezes com desentendimentos, quem não gosta, não sei o quê, que a gente esquece que Deus nos colocou nos lugares, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, onde quer que seja, para que nós sejamos instrumentos de Deus para alcançar esses a quem Deus quer alcançar. Então, o fato de eu pertencer à igreja do Deus vivo deve me levar à reflexão para que eu possa compreender o meu papel nessa missão da igreja, né? Como Deus quer alcançar o mundo através da igreja, onde eu me encaixo nesse papel, onde você se encaixa, porque cada um de nós tem um lugar no plano de Deus. Um outro elemento acerca da igreja que nos leva a uma tomada de posição é o fato da igreja ser a coluna da verdade. Paulo estava escrevendo isso para Timóteo, que era pastor em Éfeso. E vocês sabem o que tinha em Éfeso? O templo da deusa Diana. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E esse templo era algo fantástico. Ele tinha 127 colunas. Diz lá a lenda que cada uma dessas colunas de mármore, enormes, 10 metros de altura, equivalente a 3 andares, não é? Eram colunas de mármores lindíssimas, algumas delas cravejadas com pedras preciosas e revestidas de ouro, e que cada uma delas foi presente de um rei. Você imagina, então, 127 colunas dessas. Então, quando Paulo diz que a igreja é a coluna da verdade, isso falava muito ao povo de Éfeso, não é? Porque eles tinham esse exemplo desse grande e belo templo lá. As colunas, na verdade, elas sustentavam a estrutura do templo. Você tem essas colunas e a própria estrutura superior do templo era sustentada pelas colunas. E as pessoas, por que você vai construir essas colunas gregas e colunas romanas tão altas? Alguns prédios, até mais recentes aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tem colunas assim gregas e romanas, estilo grego romano. Vocês já viram isso? Eu trabalhava lá no Ministério da Fazenda no Rio, a prédio da época do Getúlio Vargas,
E a fachada do prédio, aquelas colunas gigantes. Você já parou para pensar por que aquelas colunas são tão grandes? Para que um pé direito de quase 3 andares, né? Não é? 10 metros são mais de 3 andares. É porque o objetivo do templo era que ele pudesse ser visto de longe. Você olhava aquela coisa linda. A Acrópole em Atenas, além de ser um edifício alto, ela ainda é colocado naquele morro que eles chamam de Acrópole, né? Para quê? Para que as pessoas pudessem ver. E a igreja é a coluna da verdade. Nós temos a missão de elevar a verdade nesse mundo caído para que todos os homens possam conhecer a verdade. Em última análise, a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o João fala da vinda de Jesus, ele fala do verbo, que é a palavra, a verdade. Mas a verdade também é considerada como uma palavra revelada, não é? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, em última análise, a verdade é Jesus. Mas a verdade também é a palavra revelada de Deus para nós. E a igreja tem essa dupla função no mundo, de elevar Jesus nesse mundo caído que precisa de um Salvador, e elevar a palavra e anunciar a palavra de Deus. Eu, como crente, preciso assumir responsabilidade em relação a isso, né? Como parte dessa igreja, eu preciso conhecer essa verdade e essa palavra. Eu preciso estar apto a anunciar a palavra aonde Deus me tem colocado, né? Eu preciso conhecer essa palavra, anunciar a palavra de Deus. Tem crente que não lê a Bíblia, gente. Não tem o hábito de ler a Bíblia diariamente, não conhece a Bíblia, nunca leu a Bíblia. Nós precisamos rever o nosso papel como membro da igreja, né? Eu faço parte dessa igreja, é minha função. Não é só a função do pastor, do professor, é função de cada crente conhecer a verdade para que ele possa ser o anunciador da verdade. Mas o termo gêmeo aqui é baluarte da verdade, coluna e baluarte da verdade. Eu já expliquei em outra pregação que baluarte tem o significado de fundação, mas também é aquela guarita que se colocava nos fortes antigamente. Na junção de duas paredes do forte, eles colocavam uma guarita que tinha a finalidade defensiva. Então você colocava um soldado ali, um defensor, e ele defendia o forte naquele baluarte, né? Então o baluarte, ele fala da defesa. Então a igreja é tanto a coluna da verdade, que eleva e anuncia essa verdade, mas ela também é defensora da verdade no mundo. Em todo o tempo a igreja sempre enfrentou desafios, não é? Perigos de dentro da igreja, perigos de fora da igreja, e hoje não é diferente. Às vezes nós olhamos esse mundo, assiste jornal, lê jornal, lê revista, e você fica pensando, parece que todo mundo ficou louco. Você já teve essa impressão? Assim, de que o mundo todo está louco, que ninguém mais sabe para onde vai. Você já teve essa impressão? Eu tenho essa impressão. E às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Mas quando você olha para o passado, você vê o que as pessoas escreveram, homens intelectuais e acadêmicos escreveram, e você começa a ver que tudo que o nosso mundo hoje é resultado de coisas que as pessoas escreveram lá atrás. Quando você lê o Manifesto Comunista, que tem aproximadamente um pouco mais de 150 anos, é de 1848, você vê lá no capítulo 2 que Marx e Engels propunham que se acabasse com a família, que se acabasse com a moral, que se acabasse com a religião e que se acabasse com os países. Era o objetivo dos comunistas, né? E quando você olha todos os partidos de esquerda defendendo o casamento homossexual, defendendo que pai não pode dar umas palmadas de disciplina no filho, estou falando de espancamento, né? Mas umas boas palmadas. Quando você vê os nossos parlamentares fazendo lei, que duas pessoas que se juntam, isso é um casamento também. A pessoa juntou lá, tem os mesmos direitos. Você não entende, mas por quê? Isso é uma loucura. Porque, na verdade, o objetivo é destruir a família mesmo. Isso é escrito, eles têm essa intenção. Você não precisa falar abertamente,
mas por trás disso existe toda uma ideologia cujo objetivo é destruir a família. Né? Quando você vê as pessoas pensando assim que não existe certo ou errado, que não existe verdade, você não sabe por que isso acontece. Aí eu te desafio, aí na internet, consultar o Manifesto Humanista, tem dois, o de 1933 e outro de 1973, onde diversos intelectuais e acadêmicos se reuniram para fazer um Manifesto Humanista. E você vai ver lá que eles dizem que na verdade a moral não existe, eles dizem que a verdade não existe, que o homem é a medida de todas as coisas, né? Não tem certo ou errado, e depende do homem decidir se aquilo faz bem para ele ou se não faz bem para ele. Então você vê que Deus não existe, que a religião é uma coisa ruim, que não existe essa coisa de revelação de palavra de Deus, que não existe sobrenatural, que tudo quanto é espiritual, necessidade de salvação, tudo isso é negado nesses manifestos humanistas. E por outro lado, você tem a afirmação do homem como a medida última de todas as coisas, né? Como fruto de um acaso, num processo natural, e eles falam de uma bondade intrínseca do homem, como se a Bíblia não falasse que o homem caído é inclinado para o mal. Né? Então você tem uma ideia, e aliás essa ideia de que o homem é bom, a gente consegue rastrear ela desde Rousseau, né? Que falava do bom selvagem, que o que corrompe o homem é a sociedade, que o homem é intrinsecamente bom. Só que as ideias, elas têm consequências, né? Você fala isso, que não existe verdade, que não existe certo e errado, e as ideias, elas têm consequências, e a consequência é a sociedade que nós temos hoje, né? E nós somos o baluarte da verdade. Nós estamos aqui, Deus nos colocou nesse mundo para defender a verdade. Não, existe o certo e o errado, existe a verdade. O homem não é bom, o homem é caído pelo pecado, ele é inclinado para o mal. Nossos filhos precisam ser disciplinados, porque se a gente deixá-los sem disciplina, eles vão caminhar para o mal. Nós precisamos ser a voz que clama no deserto. Algumas pessoas acham que a igreja existe para nos confortar e nos consolar. Na verdade, a igreja está nesse mundo para confrontar o erro. Para confrontar o erro. Isto está errado. Isto não está certo. A palavra de Deus diz outra coisa. Isso é verdade. Nós não aceitamos o erro. E eu preciso me preparar para isso. Esse é o papel da igreja. Mas nós somos a igreja. Cada um de nós faz parte da igreja. E eu preciso me preparar. Eu preciso estudar a Bíblia primeiro, mas nós não podemos nos alienar deste mundo porque Deus nos colocou neste mundo. E nós precisamos estar prontos para confrontar o erro onde quer que ele se manifeste. Não é? A gente gasta tanto tempo assistindo filme, assistindo televisão, que não nos traz benefício nenhum. Quando a gente podia estar lendo um bom livro, a gente poderia estar se informando, a gente poderia estar se edificando no Senhor. Então somos família, somos a igreja do Deus vivo que deve anunciar o Evangelho, somos a igreja que tem a missão de defender a verdade, somos a igreja que tem a missão de confrontar o erro e defender a verdade onde quer que ele se manifeste. E cada um de nós tem uma responsabilidade nesse papel, né? Nessa missão da igreja. O que é a igreja para você? O que tem sido a igreja para você? É hora de nós nos levantarmos e de nós tomarmos uma posição por Cristo. Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero cumprir o meu papel. A igreja tem o seu papel, mas eu sou parte do corpo. Eu vou fazer a minha parte. Eu estou me colocando à sua disposição para fazer a sua parte. Amém? Assim, nós nos encaminhamos para o final dessa série de pregações, com um chamamento, com um chamado para a nossa conscientização, né? Nós não podemos viver a nossa vida aqui relaxadamente, como se essa vida fosse tudo que há. O apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança fosse só para essa vida, nós seríamos os mais infelizes do mundo, né? Nós precisamos estar engajados. Fazer parte da igreja significa estar engajado
na missão da igreja, na luta da igreja, que o Senhor atribui lá. Amém? Vamos ficar de pé. Que o Senhor te dê uma semana abençoada para você, para a sua família, uma semana de vitória. Que nessa semana você ande no Espírito, que você se encha do Espírito. Aproveite para ler a sua Bíblia, para ter o seu momento devocional diário, orar ao Senhor, colocar ao Senhor as suas ansiedades, os seus problemas, confiando de que Deus é que nos sustenta. Que toda a nossa vida aqui é vivida nessa dependência do Senhor. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor, nosso bendito Salvador Jesus Cristo, e que as doce comunhão, consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, agora e sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.